안녕하십니까. Olá, pessoal. 성경 말씀 읽겠습니다. Vamos ler a Bíblia. 느헤미야 1장 1절입니다. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. 느헤미야를 찾아주시기 바라겠습니다. Por favor, procurem o livro de Neemias. 좀 길게 2장 13절까지 읽으려고 그러는데 Eu pretendo ler bastante hoje, até o capítulo 2, versículo 13. 바쁘신 분은 성경 읽을 때 미리 가실까 봐 겁납니다. E tenho até medo, dos mais ocupados irem embora durante a leitura bíblica. 2장 1절부터 읽겠습니다. Capítulo 1, a partir do versículo 1. 하갈의 아들 느헤미야의 말이라. 아닥사스다 왕 제20년 기설월에 내가 수산궁에 있더니 As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, 한 형제 중 하나가 하나니가 두어 사령관께 유다에서 이르렀기로 내가 그 사로잡힌 면하고 남아 있는 유다 사령과 예루살렘 형편을 물은즉 veio Anani, dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. 면하고 남은 자 그 도에서 큰 환란을 만나고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 회파되고 성문들은 소화되었다 하는지라. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. 카메라 하나님 앞에 금식하며 기도하여 Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. 하나님 여호와 크고 두려우신 하나님의 주를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸시는 주여 간구하나이다. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 이스라엘 자손을 위하여 주야로 기도하오며 이스라엘 자손의 주 앞에 범죄함을 자복하오니 주는 귀를 기울이시며 눈을 여시사 종의 기도를 들으시옵소서. 나와 나의 아비 집이 범죄하여 Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. 와 규례를 지키지 아니하였나이다. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. 너희가 범죄하면 내가 너희를 열국 중에 흩을 것이요. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: Se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. 내 계명을 지켜 행하면 너희 쫓긴 자가 하늘 끝에 있을지라 내가 거기서부터 모아 내 이름을 두려워 택한 곳으로 돌아오게 하리라 하신 말씀을 이제 청컨대 기억하옵소서. Mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. 주의 백성이니이다. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. 종의 기도와 주의 이름을 경외하기를 기뻐하는 종들의 기도를 들으시고 오늘날 종으로 형통하게 하여 이 사람 앞에서 은혜를 있게 하옵소서 하였더니 그때 내가 왕의 술관원이 되었느니라. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. 10년 이상들의 왕의 앞에 술이 있기로 내가 들어 왕에게 드렸는데 No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. 왕이 내게 이르시되 내가 병이 없거늘 어찌 얼굴에 수색이 있느냐 이는 필연 내 마음에 근심이 있음이로다. 그때 내가 크게 두려워하여 O rei me disse: Por que está triste o teu rosto, se não está doente? Tem de ser do coração. Então temi sobremaneira. 왕께 대답하되 왕은 만세스러 하옵소 나 열조의 묘실이 있는 성읍 이제까지 황무하고 성문이 소화되어 싸우니 내가 어찌 얼굴에 수색이 없사오리까. E lhe respondi: Viva o rei para sempre! Como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? 네가 무엇을 원하냐 하시기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 Disse-me o rei: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. 왕에게 구하되 왕이 만일 절기하시고 왕의 종이 왕의 목전에 은혜를 얻어싸오면 나를 유대 땅 나의 열조 묘실인 성읍에 보내 그 성을 중건케
하게 하옵소서 하였는데 E disse ao rei: Se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a Judá, à cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. 드리며 어느 때 돌아오겠냐 하고 왕이 나를 보내기 절기하기로 내가 기한을 정하고 Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: Quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me e marquei certo prazo. 하지만 읽고 이제 집에 가서 맞을 입어주시기 Eu vou ler só até aqui, tá, pessoal? O resto vocês leiam em casa, por favor. 제가 혼자 읽을 땐 빨리 읽었는데 둘이 읽으니까 시간이 너무 많은 시간이 갈 것 같습니다. Quando eu leio sozinho, eu leio muito rápido, mas já que estamos em dois, acho que está demorando muito tempo. 생활을 하면서 중요한 것은 Uma coisa importante durante a nossa vida espiritual 우리가 성경 말씀을 따라서 죄 사함 받고 거듭나고 나면 é que depois de seguirmos a palavra e conforme a palavra recebermos a remissão do pecado, 분명히 내 생각이나 내 생각에 따라 이끌렸는데 com certeza nós que éramos seguidores dos nossos 내 pensamentos, 생각 아닌 다른 예수님의 생각이 나를 이끌어가는 그런 삶을 사는 passamos a ver uma vida onde os pensamentos de Jesus passam a nos conduzir. 저는 어릴 때부터 장로교를 다녔습니다. Desde a minha infância, eu frequentava a igreja presbiteriana. 죄가 많았고 죄 때문에 용서해달 기도도 많이 했죠. Sempre tive muitos pecados e pedia muito perdão pelos pecados em oração. 정말 제가 늘 죄 속에 살았습니다. Eu sempre vivia em pecado. 제가 그 1944년생인데 Eu nasci em 1944 내가 태어나 그 이듬해 우리 일본 해방이 됐습니다. e foi um ano antes, né, de nós sermos libertos do Japão. 우리나라 6.25 사변이 벌어졌습니다. E em 1950 nós tivemos a Guerra das Duas Coreias 들이 와서 3일 만에 서울이 함락됐습니다. e os soldados norte-coreanos em 3 dias eles já haviam invadido Seul. 우리나라 다 점령을 당했는데 Todo o nosso país havia sido invadido. 그때 미국이 군인이 오면서 우리가 다시 이 나라를 찾을 수 있습니다. Mas com a ajuda, né, dos norte-americanos nós pudemos recuperar o nosso país. 종종 미국에 참 고마운 마음을 많이 가지고 있고요. Eu sempre tenho um sentimento de gratidão aos Estados Unidos. 특히 정말 최근에 이북이 어떻게 사는 비참한 광경을 보면 Principalmente vendo, né, a vida miserável que os norte-coreanos vivem hoje, eu não tenho como deixar de agradecer aos Estados Unidos. 미국에 몇몇 사람들이 모인 가운데 제가 그런 얘기를 그분들 굉장히 감격해 하더라고요. Teve uma vez que eu comentei sobre isso, né, perante alguns americanos lá nos Estados Unidos, e eles ficaram muito tocados também. 전쟁이란 무서운 것이고 Mas, de qualquer forma, a guerra em si é algo muito medonha. 러시아가 이번에 우크라이나를 침전 공격해서 굉장히 심각한 가운데 있어요. Dessa vez a Rússia também está no ataque, né, contra a Ucrânia e é algo muito crítico. 그런 그 6.25 사변 마치고 이제 초등학교 제가 들어갔는데 Logo após a Guerra das Coreias, né, eu ingressei na escola primária 30%가 아버지도 어머니도 없는 과이였었습니다. e 30% ali dos estudantes eram órfãos, sem pai e mãe. E eu estava incluso nesse grupo. 어머니가 세상을 떠나시고 A minha mãe havia falecido, 우리 형님이 군대를 가시고 meu pai e meu irmão estavam no exército. 때라는 거기 가서 일을 하셨습니다. Meu pai ele participava de um grupo de auxílio aos soldados. 제 큰 누님이 15살이고 A minha irmã mais velha tinha 15 anos, 13살이고 a outra 13 anos, 제가 8살이고 eu tinha 8 anos 4살이었습니다. e meu irmão 4 anos. 소녀 가장 밑에서 Eu cresci numa família onde a líder era uma jovem ainda. 굉장히 비참한 어려운 삶을 많이 겪었습니다. Foi uma vida muito miserável, né? Passamos muitas dificuldades. 지금 생각해 보면은 세상에 우리처럼 잘 사는 사람이 없는 것 같아요. Quando eu vejo os dias atuais, parece que não existe ninguém que viva melhor do que nós. 미국에 가 보면 경제 수준은 높아도 사는 것 보면 그래도 우리처럼 잘 살질 않아요. Na Europa, por mais que eles tenham, né, um PIB alto, não vivem tão bem como nós vivemos. Aqui na Coreia, todos andam com um bom carro, todos se vestem muito bem, têm comidas muito boas. 와서 우리 사는 거 깜짝깜짝. Então, estrangeiros que visitam nosso país ficam surpresos, né, com a qualidade de vida. 내가 처음에 목사가 됐는데 Eu, no começo, quando me tornei um pastor, 집에 가니까 식탁에 이제 음식이 차렸는데 uma vez visitei uma casa e eles haviam preparado uma mesa, né? 깜짝 놀랐어요. E eu fiquei muito assustado com 이런 aquilo. 음식을 먹어도 돼? Eu me questionava, será que eu posso comer esse tipo de comida? 그럴 때가 참 많았어요. Tive muitos momentos que eu senti isso. 많은 여러 가지 변화가 왔습니다. 삶 속에. Teve grandes mudanças na minha vida. 제가 이제 나이가 내년 되면 연말 되면 이제 80이 되는데 Ano que vem, né, estarei completando 80 anos. 80년 동안 사는 동안에 E durante essa minha vida, desses 80 anos, 많은 변화가 있었습니다. passei por inúmeras mudanças. 제가 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Só que eu, no meu caso, né, desde a infância, sempre frequentei a igreja, porém sempre era um pecador. Mas em 1962, 사함을 받고 난 뒤에 depois que eu recebi a remissão dos pecados, 그래도 분명하게 하나 얘기할
확신할 수 있는 것은 Uma coisa que eu posso afirmar 내 속에 주님이 오셔서 나를 이끄는 그게 너무 달랐습니다. é que Jesus Cristo passou a habitar no meu coração e me conduzir. Isso foi a 무엇보다 coisa mais 성경을 diferente. 읽을 때 Principalmente quando eu li a Bíblia. 성경이 너무 아름답게 내 마음에 들어왔어요. A Bíblia, sabe, penetrava o meu coração de uma forma muito maravilhosa. 성경을 읽다가 Antigamente eu lia muitos livros. 제가 뭐 이제 기억이 좋은 뭐 베니스 상인, Por exemplo, O Mercador de Veneza, 영화불 O Crime e Castigo. 너무 책에 빠졌었거든요. Teve uma época que eu estava realmente aprofundado em livros. 영화불은 단무스에 2번을 읽었습니다. Crime e Castigo eu li acho que 2 vezes. 세 번째 못 읽겠더라고요. Não consegui ler 3 vezes consecutivas. 대목만 골라 읽었어요. Eu só vi aquelas passagens mais interessantes. 성경은 제가 요한복음은 한 300번쯤 읽은 것 같은데 Mas o livro de João, acho que eu já li mais de 300 vezes. 그렇게 읽어도 새로운 거예요. E mesmo assim, sempre é uma novidade. 너무너무 은혜롭고 깊은 거예요. É muito gracioso, é muito profundo. 별거 아닌데 Parece que não é nada demais. 오늘 우리는 느헤미야는 Só hoje nós lemos o livro de Neemias. 이스라엘 나라가 하나님 번제를 했습니다. O povo de Israel haviam transgredido as leis de Deus. 포로로 잡혀갔는데 Eles foram levados cativos. 다행히도 느헤미야는 바벨론 포로 잡혀갔는데 E Neemias, ainda bem, né, que mesmo sendo levado como um cativo, 불구하고 아닥사스다 왕의 술 맡은 관원장이 됐어요. se tornou no copeiro-chefe, né, do rei Artaxerxes. 자세한 건 잘 모릅니다. Eu não sei muito bem os detalhes, né? 술에 대해서 얼마나 많은 걸 알고 있습니다. O quanto Neemias conhecia sobre bebidas. 왕의 술에 관한 모든 것에 책임을 지고 Mas ele ficou responsável por todas as bebidas que ia até o rei. 술을 뭐 담그기도 하고 Por exemplo, existem licores, 그다음에 뭐 소화가 안 될 때 어떤 술이 좋고 tem aquela bebida que é boa para má digestão, né? Outras para beber antes de dormir. Então tem muitos tipos, né? Ele se tornou um especialista nisso. 또 바벨론에 가서 Então, estando ali como servo, né, na Babilônia, começou a servir o rei Artaxerxes. 편하게 살고 있는 거예요. E naquela posição, ele estava tendo uma vida muito tranquila. 편하게 살지만 Porém, por mais que a sua vida estivesse tranquila, 은혜가 있어서 ele tinha uma grande graça que havia recebido de Deus. 성전에 대한 생각이 떠나질 않는 거예요. Ele não conseguia se esquecer do templo de Jerusalém. 맨날 우리 성전 하나님을 찬양했는데 Nossa, naquele templo nós louvávamos ao nosso Deus, nós ofertávamos ao nosso Deus. 하나님 나가 예루살렘에서 성에서 제사 Onde poderemos novamente voltar a ofertar, a louvar a Deus? 매일 그리워하며 지냈어요. Então, Neemias vivia dia a dia sentindo muita saudade disso. 잘 모르겠지만 Só, vocês vivem aqui no nosso país, por isso não sabem. Mas se viajarem para o exterior, 외국에서 뭐 오래 살아보지 못했지만 eu também já viajei muito para o exterior, mas nunca fiquei por muito tempo nesses países. 하나가 추억이고 기억입니다. Porém, tudo no exterior se torna algo para se lembrar, uma recordação. 느헤미야가 가서 하나님께 예배드리고 Então Neemias, né, se lembrava de quando em Jerusalém prestavam culto perante Deus, louvavam a Deus, ofertavam perante Deus, escutavam a palavra. 너무너무 그리운 거죠. Sentiam muita saudade dessa época. 여러분 진짜 그리워요. Realmente tinha muita saudade. 여러분 그 느헤미야가 예루살렘을 그리워. Então Neemias, sabe, com tanta saudade de Jerusalém, 그러면 이제 내가 언제 다시 그곳에서 주를 찬양할 수 있을까? quando será que eu vou poder novamente louvar a Deus nesse lugar? Quando eu vou poder voltar a ofertar para Deus? 사모가 되는 거예요. Sabe, ele começou a desejar isso em seu coração. 처음에 군대 가서 No início, quando eu fui para o exército, 제가 그 아롯이란 그 뭐야 모르스 부호 치는 통신병이었어요. eu era um soldado que fazia transmissão, né, de código Morse. 이제 교육받으러 원주로 갔습니다. Eu fui para Wonju para receber um treinamento. 군대에서는 그 병사들에게 틈을 주면 안 E 돼. lá no exército, eles não dão nenhum tempo de livre assim, né, para os soldados, porque quando se dá muito tempo livre, acabam fugindo. E o motivo da fuga 고향 생각을 é porque eles começam a se lembrar da sua terra natal. 고향 생각을 하면 막 고향이 그립고 Quando pensa na sua terra natal, começa a sentir saudade, saudade. 도망간다. E não pensa em outras coisas, as pessoas fogem. 그래서 군대에서는 교육생들에게 생각할 기회를 주면 안 돼. Por isso não se dá liberdade, né, tempo livre para os que estão em treinamento. 날 일 시켜요. Então no domingo, que deveria ser uma folga, né, eles dão trabalho. Eles falam, ó, vamos cavar um buraco. 메우라고. Aí depois eles mandam fechar o buraco. Aí eles indicam outro lugar para cavar um outro buraco. 그냥 앉아 있으면
tem que deixar eles em atividade, sabe? Porque se deixarem quietos, param para pensar, começam a pensar ali na sua terra natal. E quando o seu pensamento está na terra natal, o seu coração também vai lá. E sem ele perceber, chega uma hora que ele está lá sentado de fato na sua terra natal. Neemias, sabe, ele se lembrava de quando prestava o culto ali em Jerusalém, enquanto louvava perante Deus. E ele ficou apegado, né, a esses pensamentos. Quando será que eu vou poder voltar para Jerusalém? Quando poderei novamente ofertar diante do nosso santo Deus, orar, louvar, prestar os cultos? Hoje em dia, pessoal, vocês não têm essa percepção, né? Vai no domingo para a igreja. Acho que se vocês forem para o exterior e ficar muito tempo vendo naquele país, não terão lembranças tão boas quanto as de estar prestando culto aqui. Só Neemias queria voltar para sua terra natal, queria voltar novamente para a terra de Jerusalém. Ele queria louvar a Deus, ele queria ofertar para Deus, ele queria servir a Deus. Ele sentia saudades disso. Só que num certo dia, haviam chegado novas pessoas, né, cativas de Jerusalém. E dentre eles estava um dos irmãos ali chamado Hanani. Então Neemias ficou muito feliz. Nossa, você veio de Jerusalém, é Hanani, não é você? Então ele o cumprimentou. E conversando ali, comendo juntos, eles perguntaram ao outro: como vocês estão, né? Como está Jerusalém? Ele acreditava, né, que escutaria Hanani dizendo que o povo estava reunido orando. Só que ele falou que o templo havia pegado fogo, que os muros haviam caído e que a porta ali estava em fogo, em chamas. Então Neemias, que desejava voltar para Jerusalém, louvar a Deus, glorificar a Deus, prestar cultos, ele tinha tanta saudade de fazer isso. Ele estava esperando o dia de poder voltar para sua terra. Mas ele escutou, né, que a cidade de Jerusalém havia sido tomado por chamas, que tudo havia sido destruído. Então todo aquele desejo, aquela saudade se tornou uma grande desesperança no coração de Neemias. Quando eu vou poder voltar para Jerusalém? Novamente reconstruir aquele templo, para novamente podermos louvar a Deus, prestar culto, testemunhar, fazer comunhão, escutar a palavra de Deus. Ele estava com muita saudade disso. Por isso ele queria voltar o mais rápido possível. Mas por mais que ele fosse para Jerusalém, o templo já estava em fogo, sabe, já havia sido tudo destruído, a porta ali da entrada da cidade havia sido destruída. Já não era mais antiga Jerusalém. E o que a Bíblia diz, pessoal? Vamos ver. No versículo 3. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Então, escutando as notícias por meio daquele irmão que havia chegado há pouco tempo de Jerusalém, a porta ali já estava queimada, os muros derribados. Pessoal, a cidade santa de Jerusalém havia perdido, né, os seus muros, estavam derribados. Dizem que os japoneses, quando eles levantam muros, eles levantam ao redor do palácio do rei. Os coreanos, eles envolvem toda uma cidade, né, com um muro. Enquanto os chineses, eles fazem um muro contornando todo o país. Por isso que existe ali a muralha da China, né? Então, ali dentro da cidade, eles fazem isso para se proteger dos inimigos. Mas aqui diz que os muros estavam derribados. O
que isso quer dizer, pessoal? 거룩한 백성하고 Que aquele povo santo 거룩하지 않는 백성하고 차이가 없다. não tinha mais diferença nenhuma com aquele povo não santo. Estavam todos iguais. Só se a nossa igreja se corromper, 예수 믿는 사람과 안 믿는 차이가 없는 거예요. não tem mais distinção entre os que realmente creem em Jesus e os que não creem. Os que creem, comem. Os que não creem também comem. Os que creem em Jesus dormem e os que não creem também dormem. Então não existe diferença mais entre eles. Então, esses muros de Jerusalém, 문은 as portas de Jerusalém, 거룩한 하나님의 백성하고 단 구분을 짓는 성벽이. representa, né, a distinção que existia entre o povo santo de Deus e os outros. Mas o templo estava derribado, as portas estavam queimadas. 느헤미야가 다시 예루살렘 돌아간다고 할지라도 Então, por mais que Neemias conseguisse voltar para Jerusalém, 옛날에 그 예루살렘이 아닌 거예요. não era mais o mesmo Jerusalém de antes. 그 교회가 아닌 거예요. Não era mais a mesma igreja de antes. 사랑이 흐르고 Antes tinha aquele amor correndo. 기뻐하고 Os irmãos se reuniam com alegria, louvavam a Deus, sabe, eram humildes servindo a Deus. 왔다 갔다 하는 데가 되지. Mas agora se tornou um lugar onde, eu vou no domingo uma vez. 느헤미야가 매일매일 예루살렘을 그리워했는데 Neemias tinha saudades diárias de Jerusalém. 예루살렘에 가야지. Eu tenho que voltar rápido para Jerusalém. 얘들아, 하나님을 찬양해야지. Temos que voltar ao templo para louvarmos a Deus. Temos que ofertar com gratidão a Deus. Eu tenho que testemunhar o trabalho de Jesus. Temos que glorificar a Deus. 거리던 것들이 샅샅이 묻어. Tudo aquilo que ele tanto ansiava em seu coração sumiu. 이제 예루살렘 돌아가면 뭐해? O que adianta voltar para Jerusalém? 이 땅에 살면 뭐해? O que adianta eu viver nessa terra? 이제 너무너무 안타까워. Sabe, aquilo se tornou um grande lamento no coração de Neemias. 느헤미야가 뭐라고 말하냐? Então, o que Neemias diz, né? Vamos ver as palavras dele aqui na Bíblia. 4절에 No versículo 4, 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하여 기도하고 tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 여호와 크고 두려우신 하나님이여 우리를 사랑하고 주의 계명을 지키는 자에게 언약을 지키시며 긍휼을 베푸신 주여 간구하나이다. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. 자손을 위하여 주야를 기도하오며 이스라엘 자손을 주 앞에 범죄함을 잡아가오니 주는 귀를 기울여 눈을 여시사 종의 기도 들으시오며 나와 나의 아비 집이 범죄하여 주를 향하여 심히 악을 행하여 주의 종 모세께서 주께서 명하신 계명과 율을 지키지 아니하였나이다. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. 우리가 교회에 다닐 때 Quando íamos à igreja, 어려운 일이 있어요. quando tínhamos uma dificuldade, 이번 주일날 가서 dessa vez, no domingo, eu vou à igreja, eu vou prestar o culto. 형제자매들 신앙 상담을 해. Aí tem os momentos, né, de comunhão entre os irmãos. 그냥 이야기 좀 해. Acho que eu vou conversar com o líder da minha célula. 죄를 안 Acho que eu vou compartilhar testemunhos com o pastor. Eu tenho que escutar a palavra dele. 저는 제가 참 감사한 게 Só uma coisa que eu sou muito grato. 교회 성도들이 교회 와서 행복한 거는 너무 행복. Eu sou muito feliz quando vejo os irmãos da igreja felizes na igreja. 10몇 년쯤 됐는데 Já é uma coisa que se passou há 10 anos atrás. 젊은 부인이 왔어. Uma vez uma jovem senhora veio à nossa igreja. 부인이 한 달쯤 우리 교회 나오는데 E ela já estava frequentando os cultos por um mês, mais ou menos. 제 사함을 받. E ela recebeu a remissão dos pecados. 그리고 저한테 상담을 요청. E ela pediu comunhão comigo. 젊은 부인하고 이제 앉아 상담을 하는. Então eu estava sentado conversando com ela. 목사 저 2년 전에 이혼했어요. E ela contou, pastor, há 2 anos eu me divorciei. 그래요. Sério, irmã? 왜 이혼을 했어요? Por que você se divorciou? 성격이 너무 안 맞아. Porque, pastor, a nossa personalidade não bate. 아니 성격이 안 맞으면 이혼합니까? Mas só por causa disso se separaram, se divorciaram? 남편요. Pastor, 말을 못 해요. meu marido, meu Deus, não tem jeito. 살아보세요. Tenta viver com ele, pastor. 내가 말했어. Eu disse para ela, 내가 그 당신 남편하고 사. por que eu viveria com teu marido? 아내하고 사는. Eu vivo com minha esposa. 그래 성격이 안 맞아 이혼했다. Mas ela estava dizendo que devido às diferentes características, né, em suas personalidades, haviam se divorciado.
Eu dei risada. 텔레비전이 있어요. Eu perguntei, irmã, tem TV em casa? Sim. 소리 크면 조절합니까? 떼다 버립니까? Se o volume está muito alto, você controla ou você joga fora? 조절하죠. Eu controlo o volume. 에어컨 틀어서 O ar-condicionado, 너무 추우면 se estiver muito gelado, 떼다 버립니까? 조절. vocês jogam fora ou vocês controlam ele? 그거야 조절하죠. Ah, nós controlamos, pastor. 자매님께 이야기했어요. Eu falei para ela, irmã, 하나님 인간을 만들 때 irmã, quando Deus criou o ser humano, 텔레비전이나 foi muito melhor 에어컨이나 do que uma TV, 그것보다 do que um ar-condicionado. 정교하게 잘 만들- Deus criou de uma forma muito mais complexa, muito mais completa, né, do que essas coisas. 싸구려인 텔레비전이나 Até essas porcarias de TVs ou ar-condicionados existem uma função de controle. 사람은 훨씬 잘 만든 조절한 장치가 있어요. Então, o ser humano, que é muito mais complexo, tem também essa função. É porque vocês não sabem disso. 그걸 조절하면 되는 Basta vocês controlarem. 그 텔레비전 누가 소리 크게 나면 아무도 안 떼다 버려. 그냥 소리 줄이면 되고. Ninguém vai jogar uma TV fora porque o volume está alto, porque sabe que dá para baixar aquele volume. 아무도 안 내고 조절하면 돼. Ninguém vai jogar fora um ar-condicionado que está gelando muito, porque tem como controlar a temperatura. 에어컨보다 훨씬 정교하고 잘 만든 기계는 O ser humano é um ser muito mais capaz, muito melhor construído do que uma TV, do que um ar-condicionado. É porque você não sabe, mas irmã, é só controlar. 이야기 들으시더라고요. E ela estava atenta me escutando. 남편은 재혼했습니까? Eu perguntei, o seu marido casou de novo? Não, pastor. 자매 내 이야기 들었어요. Irmã, me escuta. 남편하고 합치십시오. Volta a viver com ele. 아무 이야기 말고 Pare de falar qualquer coisa. 주위에 부부 같이 왔어요. No dia seguinte, né, vieram os dois, o casal. 진짜 남편 똑똑한 분이. E realmente, o marido dela era uma pessoa muito inteligente. 그러면서 나 이렇게 똑똑한 처음 봤. Escutando as palavras dele, dava para perceber, nossa, como ele era inteligente. Os dois se reconciliaram. 얼마 지난 뒤에 Não passou muito tempo 남편이 저에게 얘기를 했어요. e o marido dela me procurou. 우리가 왜 이혼한지 아십니까? Ele disse, pastor, sabe por que nós nos divorciamos? 했다며요. Ah, sua esposa falou que foi por diferença de personalidade. Não, pastor. 너무 잘나서 Eu sou tão bom 저 여자 없어도 얼마든지 행복할 que acreditava que mesmo sem aquela mulher poderia ser feliz. 100배 더 잘나서 E o pior é que ela é 100 vezes melhor do que eu. Então nós éramos um casal que não tínhamos como viver juntos. 결합이 됐어요. Mas hoje estamos juntos. 아이들이 얼마나 행복. Só os filhos deles estavam tão felizes. 친정 엄마가 그렇게 행복. Também a sogra, né, dele estava muito feliz. 한 10몇 년이 지났어요. E aí se passaram mais de 10 anos e alguns dias atrás eu liguei para aquela irmã, 궁금해서요. curioso 행복하게 사십니까? em saber se estavam felizes. 정말 행복하게 사십니까? E ela respondeu: sim, estou muito feliz. 너무 행복해. Estão muito felizes. 남편이 이번에 화성 시장으로 출마한다고 하더라고요. Dizem que o marido dela, né, é candidato a ser prefeito de Hwaseong, da cidade de Hwaseong. E eu fiquei, sabe, muito contente com isso. 부부가 Um casal, 많이 생기는데 durante a vida, tem muitos motivos de colisão. 서로 이해하면 Mas se estiverem, sabe, unidos, um em compreender o outro, não tem problema. 이야기하다 막 싸워 나갈 때는 Porém, durante a discussão, durante as colisões, 안될 sabe, aquela agonia, parece que vai enlouquecer, que não vai dar certo. Ai, não aguento mais ver com você, eu vou enlouquecer, eu vou enlouquecer. É assim. 부부 살면서 Uma vida de casal 많이 부딪히는데 tem muitas colisões. 어디 있어요? Onde existe, né, um casal que não colide? Mas 진짜 하나님 짝지어 주신 건데 é o par que Deus deu. 저희들 교회는 다른 교회하고 다른 게 두 가지가 있어요. Existem duas coisas diferentes da nossa igreja com as outras. 혼율이 굉장히 낮습니다. Uma que, sabe, o percentual de divórcio é mínimo aqui na nossa igreja. Acho que é 0,2%. 이혼해서 왔다가 교회에서 합치니까 마이너스죠. Mas se tem casos de pessoas que haviam se divorciado e se reconciliaram na nossa igreja, então isso compensa, né? Mas é verdade. 그리고 E, 또 이제 부부 사이에 저도 제 아내하고 많이 다툽니다. só, numa vida de casal, eu também discuto muito com a minha esposa, já discutimos muito. Geralmente eu brigo a partir da meia-noite e meia. 하여튼 그 이야기 더 하면 안 되고 Lógico que eu não vou poder contar tudo pra vocês. 그러면 듣고 싶어 하면서 그만하랍니다. Eu sei que vocês querem escutar, mas vou parar por isso. 우리 마음에 어디에 머물러 있느냐 하면은 Mas onde está, pessoal, o nosso coração? 하나님을 만났고 Neemias havia encontrado com Deus, havia recebido a remissão dos pecados, havia recebido a graça de Deus, louvava a Deus. 예루살렘에 살 때 몰랐는데
Quando ele vivia em Jerusalém, ele não sabia. Mas depois que ele foi levado cativo lá para Babilônia, quando ele se tornou naquele copeiro-chefe, sim, estava numa posição reconhecida, muito confortável, mas ele se recordava daquela época onde louvava a Deus em Jerusalém, que ele sentia aquela gratidão a Deus. Quando tinha alguma dificuldade, algum problema, depois do culto de domingo, sabe, conversando com o líder da sua célula, o seu coração se resolvia. Quando estava em dificuldades, quando estava numa enfermidade, o ancião orava por mim, eu era curado. Meu coração mudava conforme as palavras do servo. Só existem essas recordações dentro de nós. Quando estamos hoje aqui, nós não sabemos. No caso de Neemias, quando ele foi levado cativo, mesmo tendo se tornado o copeiro do rei, ele tinha posição, ele era respeitado, era uma pessoa, uma vida muito boa. Mas tudo aquilo tão agradável que havia recebido de Deus, aquela imagem, né, do seu amigo recebendo a salvação quando ele pregou o evangelho para ele, quando ele viu o seu amigo, hoje eu nasci de novo, eu nasci de novo. Só essas recordações estão no nosso coração. Quando as pessoas vão para o exterior, vocês não sabem o quanto as pessoas sentem saudade. Só nós enviamos muitos missionários. Essa vez eu tenho continuamente conversado, né, com o missionário da Ucrânia. Como estão aí? Estava bem tarde da noite. Será que vocês não devem se mudar e ir para outro lugar? Eles falaram, não, pastor, queremos ficar um pouco mais. Então, por mais que eles tivessem invadido, disseram que ainda teriam um tempo até chegar ao local onde estavam, né? Então ele continuou a fazer comunhão com os irmãos. Os irmãos pediam, missionário, vai embora, saia, vamos sair desse país. Mas ele falava, não, vamos ficar um pouco mais. Só que quando começou de fato a guerra, tiveram que sair ali daquele país. E na fronteira estava aquele trânsito. Disseram que ficaram 4 horas ali na fronteira. E nós ligávamos ali para o lugar. Ultimamente eu tenho ligado com frequência, perguntando como eles estão. Os irmãos mais jovens tiveram que ir para próximo à guerra. Foram participar da guerra. E disseram que as pessoas mais enfraquecidas, né, eles vão acabando indo para outros países. Disseram que estão, né, os irmãos estão preparando para que as pessoas possam se refugiar em outros países também. No caso de Neemias, eles não estavam em guerra. Sabe, ele era o copeiro do rei, ele tinha cargo. Era uma vida tranquila. Mas aquele local onde prestava culto perante Deus, antigamente, aquele local onde eles louvavam a Deus, aquele local onde ele escutou o evangelho e recebeu a remissão dos pecados, aquele lugar, eu sou santo, eu sou justo, eu fui lavado, eu louvava, que feliz, quão feliz o dia em que me satisfiz. Eu cantava com minha boca. Só que hoje eu tenho realmente esse testemunho no meu coração, isso é um fato na minha vida. Só que depois eles foram levados cativos, por mais que se alimentasse, por mais que estivesse bem vestido. Ele tinha aquele desejo por Jerusalém. Tinha aquele grande desejo por Jerusalém. Nós enviamos missionários. E, sabe, eles visitam os países no início. E a coisa mais solitária, no caso, é porque não tem ninguém para compartilhar o coração. Sim, eles estão sempre evangelizando, mas já que eles estão unicamente com a esposa, surge muitos motivos de discussão, muitos motivos para rirem juntos, coisas boas, coisas ruins. E assim as pessoas começam a receber a salvação, a igreja começa a crescer e passam a viver uma vida muito ocupada, sim, sem tempo. Sabe, foram como missionários, pregam o evangelho. Tem igrejas que hoje são muito grandes.
크게 짓고 막 거리 자꾸 이제 늘어나고 있습니다. E eu vejo uma coisa incrível, né? Ultimamente nós temos grandes igrejas na nossa missão no mundo, pastores que estabeleceram grandes igrejas. Eles também não têm tempo para nada, sabe? Os irmãos também estão muito ocupados. 정신이 없죠. 바쁩니다. Imagina uma igreja com 1.000 e poucos membros, então são muito ocupados. É muito incrível ver o trabalho de Deus. 느헤미야는 예루살렘이 가고 싶었어요. Neemias queria ir para Jerusalém. 그가 다시 찬송 한번 부르고 싶었어요. Ele queria novamente voltar a louvar. 정말 하나님께 기도할 때 Ele queria novamente orar para Deus. 헌금이 주님 앞에 드리고 Por mais que seja pouco, ele queria ofertar para Deus. Sabe, compartilhar testemunho e comunhão com os irmãos. 말 잘 모르지만 Só vocês vivem aqui, por isso não sentem isso. 예루살렘이 그렇게 그립고 Mas Neemias tinha muita saudade de Jerusalém. 예루살렘에 갈까? Quando eu vou poder voltar para Jerusalém? Quando vou poder voltar para o templo de Jerusalém, prestar o culto, louvar a Deus, agradecer a Deus, escutar a voz de Deus, escutar a palavra de Deus? Mas, 어느 날 num certo dia, 형제가 예루살렘 또 잡혀갔어요. ele viu um irmão chamado Anani, que havia chegado ali cativo também. E ele foi com muita alegria, né? Anani, irmão Anani, tudo bem? Como você está? Ah, eu também vim cativo. 너무 궁금했어요. Ele estava muito curioso. 예루살렘에 요즘 어떻게 됐든 Como está Jerusalém? 하나님가 하는 말이 E Anani disse: 사로잡혀 남은 그 땅에서 능력을 다 as pessoas que ficaram ali vivem uma vida miserável em desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados 무너졌다. e as portas queimadas. 느헤미야가 Neemias 떠나올 때 그 예루살렘 성전이 아닌 거예요. sabia que aquele Jerusalém não era o mesmo de antes, quando ele partiu. 성문이 불타고 As portas já estavam queimadas, 벽이 무너지고 os muros já estavam derribados. 거룩한 예루살렘 성이 Então, aquele santo lugar que era a cidade de Jerusalém, o templo de Jerusalém, se o templo foi destruído, 깨끗하고 더러운 것에 구분이 없는 거. já não tinha mais distinção entre o santo e o imundo. 교회가 타락할 때 Só quando a igreja se corrompe, 사람하고 aquele que recebeu a salvação e aquele que não recebeu a salvação já não se distinguem. 제사했겠지 그러지. Ah, ele já deve ter sido lavado meus pecados. Mas, porém, se Deus está realmente vivo na igreja, 이 뭐냐면 o que acontece? 성도 개개인이 Sabe, os irmãos, em particular, eles sabem, eu recebi a missão dos pecados. Eu fui lavado mais alvo do que a neve. 기쁜 날 주나 이제 다 씻은 날. Que feliz o dia em que todos os meus pecados foram lavados. Sim, por muitos anos eu cantei esse louvor, 마음으로 부르긴 처음이었어. mas é a primeira vez que eu estou cantando pelo meu coração. Eu recebi a remissão dos pecados. Pessoal, 정말 죄 사함 받아 기쁨 없는 찬송을 불러본 적이 있습니다. já cantaram de coração aquela alegria do louvor da salvação? 찬송을 불렀지만 Sim, vocês cantaram pela boca, 속에 그냥 빠져 있는 여러분들은 없습니까? mas não há ninguém entre vocês que ainda está em pecado. 그러면 미루지 마십시오. Só não deixem para depois. 종을 찾거나 Procurem o servo de Deus, procurem o líder da sua célula, o ancião da sua igreja, se encontrem com ele e, sabe, escutem a comunhão deles. 받았는지. Por que vocês ainda não receberam a missão dos pecados? Jesus Cristo morreu por nós. 교회인데 Isso é a igreja. 정말 죄가 가득한 사람이 와서 Quando aquela pessoa cheia de pecado vem à igreja, 하나님을 찬양하고 recebe a missão dos pecados, louva a Deus, tem alegria, gratidão. 하나님의 교회인 거예요. Isso é a igreja de Deus. 이게 없으면 Sem isso, 기독교 역사를 봐요. só vejam a história do cristianismo. 며칠 전에 영국 스펄전 신학대학교에 Alguns dias atrás, na Universidade Teóloga de Spurgeon, 그 총장님이 o reitor 영상으로 1시간 동안 교류를 했어요. conversou comigo por 1 hora por videochamada. 그분 저를 잘 알고 있고 Ele já me conhece muito bem. 제가 다음 이제 이스라엘 다녔다가 앞으로 다녔다 또 이제 미국에 뉴욕에 가는데 Estarei indo para Israel, depois para a África, depois para Nova York, nos Estados Unidos. E já que os Estados Unidos é muito próximo da Inglaterra, 그때 미국 간다 한번 미국 와서 만나려 했더니 eu falei, nos Estados Unidos, será que nós podemos nos encontrar? E ele ficou muito feliz com essa proposta. 스펄전 진짜 유명한 전도자였어요. Realmente, Spurgeon foi um ministro muito famoso, 이제 총장이신데 né? E esse senhor era o 교제를 reitor, né, da Universidade Teóloga atual. 해서 그런 이제 E fizemos comunhão.
Nós estamos nos conectando com essas pessoas assim no exterior. 페루의 영부인이 저에게 전화를 하셨어요. Alguns dias atrás, a primeira dama do Peru, né, entrou em contato conosco. 5일부터 그 행사에는 좀 와달라고. Ela me convidou para participar de um evento que eles vão fazer no país a partir do dia 5 de maio. E eu disse: 우리 투모로우에 인터뷰 좀 해줘달라고 했어요. ah, será que a senhora poderia fazer uma entrevista para a nossa revista Tomorrow, né? E ela ficou muito feliz. 나오시고 다음 한 5월 달쯤 나오고. Eu acho que no mês de maio vai ser publicado o testemunho dela. 우리가 이렇게 예수 안에서 Só dentro de Jesus 정신 먹고 nós almoçamos, 어떤 행사 그거 말고 nós temos alguns eventos, mas não isso. 내 마음에서 예수님을 만나고 Só em meu coração me encontrar com Jesus, receber a remissão dos pecados, 받은 성도들 서로 교류를 하고. sabe, ter a comunhão entre os irmãos salvos. 이런 어려움이 있어. Ah, eu tenho essa dificuldade, 이렇게 기도해서 그 문제 해결. mas eu orei dessa forma e esse problema se resolveu. 응답이 와. Você ore também, vai ser resolvido. Você vai ser curada. 이런 것들을 교회 안에서 매일매일 경험하면서 Só experimentando essa vida diariamente com a igreja, 적으로 자라나가고 vai crescendo espiritualmente. 죄 사함 받지 않은 사람 As pessoas que não receberam a remissão dos pecados, 교회 와서 죄 사함을 확실히 받고 na igreja têm certeza da salvação. 입으로만 불렀던 E aquele louvor que ele só cantava pela boca 자가 사해졌구나. se torna realmente um louvor no coração. Ah, o meu pecado foi lavado. Eu fui lavado mais branco do que a neve. Eu sou justo. 내 죄가 씻어진 그 교회 A igreja onde eu fui lavado, que eu recebi a remissão dos pecados, aquele lugar onde escutei a palavra da salvação, que tem a remissão dos pecados. 그런 것들이 그냥 여기 있을 때 뭐지? Só quando nós estamos na igreja não sentimos. 때문에 못 날아가면 Mas se vocês forem para um país 뭐 1년이나 distante, 그리고 passando um ano, passando um bom tempo ali, vocês vão ter saudade. 살림을 향한 뜨거운 간절한 마음. Só Neemias estava com aquele fervor, naquela grande saudade em relação a Jerusalém. 하나님의 죄를 사함받기 위해서. E para receber a remissão dos pecados, 죄 사함받았지만 sabe, por mais que ele tivesse recebido 죄를 위해서 하나님 a remissão dos pecados, ele começou a orar para Deus pelo pecado do povo de Israel, 예루살렘 성을 다시 중건할 수 있게 해달라. pedindo para que Deus novamente se compadecesse, que novamente pudessem construir, reconstruir o templo. O tempo passou. 날 이제 왕에게 들여 술을 들고 왕 앞에 간다. E num certo dia, né, Neemias estava ali fazendo a sua função de copeiro, levando a bebida ao rei. 이 노예미 얼굴을 쳐다봐. E o rei olhou ali atentamente o rosto de Neemias. 네가 병이 없는데 어떻게 얼굴이 그러냐? Nossa, você não está doente, mas por que está tão triste o teu rosto? 여러분 그 왕의 음식 만지는 사람들은 절대로 철저하게 코로나 검사하는 거 아니고 검사를 철저하게. 해요. Pessoal, as pessoas que lidam ali, que cuidam, né, da comida do rei, eles estão lá sempre sendo revisados. Não é um, sabe, teste de Covid, né? Mas estão sempre ali passando por verificações. 그러니까 이제 왕 앞에 술을 들고 왔다면 병이 없는 거죠. Então, se aquela pessoa estava ali servindo uma bebida ao rei, ele não tem nenhuma doença, não pode ter nenhuma doença. 그래서 오는 거예요. Por isso que ele podia estar ali perante o rei. Por isso o rei perguntou: 분명히 네 마음이 큰 com certeza você não está doente, então, mas você tem alguma preocupação no seu coração. 심장 하나 가지고 관심 쓰고 그래야 하지 않는데 Então, geralmente um rei não tem tanto interesse no seu copeiro, 그렇게 얘기를. mas ele estava interessado. 너희가 깜짝. Neemias ficou chocado com aquilo. 그래서 하나님 앞에 하나님 좀 기도할 틈이 없잖아요. E ele não tinha tempo para orar, mas sabe, no seu coração ele orou a Deus. 그러면서 Sabe, Senhor, 내 고향 조상의 묘실이 있는 성이 함락하고 불타서 내가 어찌 수심이 없어. e ele disse: como não me estaria triste o rosto se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolado e tem as portas consumidas pelo fogo? Então o rei 네가 뭘 원하느냐? perguntou: o que você deseja então? 하나님 왕의 마음을 바꾸시. Deus, né, tocou o coração do rei. 왕이 많이 기뻐하시 절규하시면 Ele disse: Senhor, 나를 예루살렘 se é do agrado do rei e se o teu coração acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu novamente possa reedificá-la a cidade. Ele perguntou para a rainha. 뜻밖의 E o rei, 느헤미야의 소원을 들어주려고. sabe, estava disposto a atender o pedido de 그래서 왕이 Neemias. 그러면 네가 갔다가 언제쯤 돌아올 수? O rei perguntou: quanto tempo você ficará ausente? 느헤미야가 꿈을 꾸는 것 Neemias se sentiu num sonho. 상상도 하지 않았는데 Ele nunca imaginou que aquilo poderia acontecer. 또 했고
Mas ele orou para Deus, ele pediu, né, o perdão do povo, ele havia recebido a remissão dos pecados, e ele estava sentindo que Deus estava atendendo a sua oração. Por isso, Neemias, o rei não somente enviou Neemias, mas o enviou como um governador ali de Jerusalém. E assim nós podemos ver que Neemias vai e reconstrói, né, ali os muros de Jerusalém. Só hoje em dia existem muitas igrejas. Por não terem esses muros santos, por mais que esteja ali na igreja, não existe distinção entre o salvo e o não salvo, estão juntos. Não tem mais diferença entre aquele que recebeu a remissão dos pecados e não recebeu. Isso é o fluxo de uma igreja corrompida. Por mais que se esforce, seja zeloso, oferte muito para a igreja, é diferente aquele que recebeu a remissão dos pecados daquele que não recebeu. Aquele que não recebeu a remissão dos pecados não se torna o verdadeiro povo de Deus. Neemias tinha aquele amor, né, para sua terra natal, Jerusalém. Então ele estava voltando para sua cidade natal como um governador, né, eleito pelo rei. E as pessoas estavam querendo ajudá-lo naquele propósito. E eles falaram: não, isso não pode, qualquer um, isso aqui é o povo de Deus. Sabe, muitas pessoas, muitos inimigos foram contra. Teve ali muitos problemas durante a reconstrução. Mas Neemias, pela graça de Deus, começou a reconstrução do templo de Jerusalém. Muitas pessoas do povo vieram para ajudar e novamente começaram a levantar os muros. Por último, né, Neemias, ele termina de levantar os muros e volta, né, para o rei Artaxerxes. E assim termina a história do livro de Neemias. Só qual é a coisa mais agradável perante Deus? É que Deus colocou no coração de Neemias, sabe, aquele lamento ao ver as portas da cidade queimadas, o templo derrubado, os muros derribados. Então Neemias se entristeceu muito, muito e chorou. Só vocês conhecem, né, o coro dos escravos hebreus. Tem o coro dos escravos hebreus, né, que demonstram toda a tristeza de quando eles estavam cativos. Os judeus carregam essa dor no coração. Só nós estamos aqui na Coreia. Temos a igreja onde podemos escutar a palavra. E somos pessoas que experimentamos essa preciosa graça de termos nossos pecados remidos. Depois que eu recebi a remissão dos pecados, Jesus Cristo passou a habitar no meu coração e começou a guiar o meu coração. Sentimentos que eu não tinha antes começou a surgir dentro de mim. Assim como Neemias sentiu a necessidade de reconstruir o templo de Jerusalém. Porque era necessário ter distinção entre o povo santo de Deus e o povo não santo. Se não tivesse aquele muro, não teria distinção, uma separação entre aquela cidade santa e aqueles que não são da cidade santa. Dentre as muitas igrejas que temos hoje, a maioria são igrejas que não têm essa distinção. As pessoas que se esforçam na igreja se tornam em diáconos, se ofertam muito se tornam anciãos, é assim. Aí chega no fim da vida desses anciãos. Eles ainda têm pecado nos corações deles. Não receberam a remissão dos pecados. Tem muitos deles que, sabe, morrem com medo, chorando. O que eu devo fazer? Eu não recebi a remissão dos pecados. Eu acreditava que bastava servir a igreja. Realmente tem muitas, mas muitas pessoas que perante a morte sofrem.
Só nós, pela preciosa graça de Deus, recebemos a remissão dos pecados. 하나님의 사랑이 우리 마음속에 들어와서 Depois da remissão dos pecados, o amor de Jesus Cristo entrou em nós. 성령이 역사하는 E o Espírito Santo de Deus passou a trabalhar. 거가 Aquele casal 너무너무 부딪혔는데 que, sabe, se colidiam tanto. 이제 제 사함을 받고 난 뒤에 Depois que receberam a remissão dos pecados, 너무너무 화목한 거예요. estavam muito bem reconciliados. 궁금했어요. Eu estava curioso. 자매한테 전화해서 물어봤어요. Por isso eu liguei para a irmã, perguntei como eles estavam. 부부 사이가 어떠냐고. Ah, como está o relacionamento entre você e seu marido? 행복하다고 그랬어요. Pastor, estamos muito felizes. 또 안에서 되어지는 거예요. Dentro de Cristo isso é possível. 교회를 다녀도 Por mais que frequente a igreja juntos, 받은 사람과 받지 않는 사람하고 aquela pessoa que recebeu a remissão dos pecados e aquela pessoa que não recebeu, 해도 por mais que ore, 헌금을 해도 por mais que oferte, 예배를 드려도 por mais que prestem o culto, 받지 않는 다릅니다. são diferentes, né? Aquele que receberam a salvação e os que não receberam. Só a nossa igreja, 사람 받은 사람 받지 않는 구분이 a igreja tem que ter essa separação exata dos salvos e não salvos. E aqueles que são salvos 받지 않는 제3 받도록 인도하고 podem conduzir os não salvos para a salvação. E depois que nasce de novo, que recebe a salvação, o Espírito Santo passa a habitar nessa pessoa. 지혜가 생기고 E surge uma sabedoria que não existia antes. O poder de Deus. 보면은 E quando vemos isso acontecer, 감사한지 é muito gratificante. 옛날 평양에 Então, antigamente, em Pyongyang, tinha um ancião. 그날 목사님이 설교하는데 막 가슴 아파. Num certo dia, né, ele estava escutando a pregação de um pastor e algo tocou o coração dele. O que havia acontecido na vida desse ancião? 친구 하나가 Um dos seus amigos, 아주 가까운 친구. um amigo muito próximo dele, 그런데 어느 날 그 친구가 세상을 num certo dia havia falecido. 세상을 떠나기 직전에 Só que antes dele falecer, 자기를 불러서 가보니 aquele amigo chamou o ancião 그 친구가 뭐라고 말하는 e disse assim a ele: 자네하고 나하고 친구인데 Eu e você somos amigos, 내가 먼저 가네. mas eu estou indo primeiro. 근데 자네한테 부탁이 하나. Mas eu tenho um favor a lhe pedir. 내가 지금까지 모아놓은 재산을 가지고 O dinheiro que eu guardei até agora, 시살 잘 관리하면 se você cuidar, né, da minha esposa com aquilo, 그럴 때까지 그냥 그 삶을 살 수. ela poderá manter aquilo para poder viver a sua terceira idade. 이 재산을 잃어버리면 Mas se ela não souber cuidar disso e perder, sabe, esses bens, minha esposa vai estar sozinha, sofrendo muito. 자기도 알겠지만 Eu sei que você sabe disso, 아는 셈 그런 게좀 둔하. mas a minha esposa não sabe guardar muito bem essas coisas, não é bom em administrar isso. Então é a última coisa que eu te peço. 거든. Depois que eu morrer, 내 재산을 관리해. por favor, tome conta dos meus bens 우리 집 사람 좀 도와줘. e ajude a minha esposa. 우리 집 사람이 늙을 때까지 죽을 때까지 고생하며 살다 죽을 거야. Para que ela possa terminar a vida dela também sem muito sofrimento. 장로님 그 이야기를 E o ancião escutou aquele pedido do seu amigo. 그때부터 이제 그 죽은 친구의 아내 재산을 관리하기. E desde então ele começou a se empenhar, né, a tomar conta ali dos bens do seu amigo. 돈이란 게 그렇게 되는데. Mas a relação entre homem e dinheiro é assim. 가져왔다가 Ele usava um pouco daquele dinheiro. 못 갚았는데. Ah, mas eu não consegui pagar. Vamos pagar numa próxima. Mas vai passando o tempo. 아, 빨리 갚아야 하는데. Ah, mas eu tenho que pagar isso logo. 이제 좀 그런 돈 그래 온전치 않은 게 있어. E aí a questão é que ele usou um dinheiro e não conseguiu devolver todo o dinheiro. 날 예배를 드려 Num certo dia ele estava prestando culto 목사님이 설교를 했어. e o pastor, né, estava pregando. 성령이 그 장로님 마음에 말할 수 가. E o Espírito Santo tocou demais o coração daquele ancião. 전 설교 그렇게 많이 했는데. Eu já preguei tantas vezes, pessoal, mas nunca ninguém agiu daquela forma na minha pregação. 실력했다. Acho que aquele pastor era muito espiritual. 뻘떡 일어났어. O ancião se levantou, 내가 아니야. ele gritou: Eu sou Acã! 깜짝 놀랐어. Todos ficaram muito assustados, 울면서 chorando. 자기 친구가 죽었. Ele começou a falar que seu amigo havia morrido 재산을 관리하면 e que ele estava tomando conta dos bens do seu amigo. 좀 갚는다고 생각하다 보니 지나가고 그래. Ele acabou, né, usando um pouco daquele dinheiro, né, dizendo que ia pagar de volta. 고백하고 회개를. E ele confessou tudo que havia feito, né, se arrependeu. 이 장로님 이야기하니까 그 교회 성도들이 쭉 듣더니 Só que com as palavras do ancião ali, 아니요 나도 sabe, a igreja começou a repetir: Eu também sou Acã, eu também sou Acã. 성령이 쭉
E a igreja, sabe, ficou toda repleta do Espírito Santo. Os irmãos começaram a falar do que haviam feito de errado e receberam a remissão dos pecados. Isso começou em Pyongyang. Começou nesse espalhar o evangelho na Coreia. Isso aconteceu em 1909. E assim o evangelho desceu até a Coreia do Sul, porém não durou muito tempo. Hoje, Pyongyang é a cidade mais difícil para se evangelizar. Só essas coisas podem acontecer. Então, pessoal, não o nosso pensamento. Quando eu estou com um determinado problema, Jesus está comigo. Eu recebi a remissão dos pecados. Eu não devo decidir por mim. Como será que Jesus Cristo faria isso? E assim nós abrimos a Bíblia. O Espírito Santo que está no nosso coração começa a guiar e conduzir os nossos corações. E eu já experimentei isso várias vezes. Mas se nós vivermos, mesmo após a salvação, envolvidos ao mundo, não percebemos essas coisas. Só Neemias tinha aquele desejo de voltar para Jerusalém. Todos os muros estavam derribados. Todas as portas queimadas. Ele não conseguia, sabe, conter aquela tristeza. Chorava, chorava, chorava e chorava. Pedia o perdão pelo pecado do povo, se arrependeu. E Deus fez com que Neemias fosse elevado como um governador, né, e que ele pudesse voltar para reerguer os muros de Jerusalém. Só se na nossa igreja entra alguém que não recebeu a salvação, conduzimos para que possa nascer de novo e que possam viver pela condução do Espírito Santo, para que possam louvar a Deus, agradecer, pregar o Evangelho, sabe, oferecer ofertas de gratidão. Temos essa vida preciosa, essa vida abençoada. Sempre que passamos por dificuldade, Deus nos ajuda e Ele trabalha na nossa vida. Isso é muito gratificante. Toda vez que eu pego a estrada para chegar aqui, então nós nunca planejamos em construir a igreja do jeito que ela é aqui. Mas as principais vias levam para a nossa igreja, parece que está direcionando para dentro da igreja. É só fazer uma pequena curva que está dentro da igreja. Nunca imaginei que seria assim quando construímos esse lugar. E principalmente quando acendem as luzes aqui da frente, da fachada, tudo fica muito claro, muito bonito. Nós não sabíamos, não planejamos isso. Ainda mais aqui por ser um local assim, com muitos ambientes naturais, né? Nós não pudemos construir muitos andares para cima, por isso temos nosso subsolo. Mas, sabe, todo o sistema de circulação de ar está muito bem feito. E por mais que nós tenhamos 2 subsolos aqui, não tem nenhum problema. Não dá aquele barulho de carro, né? O ar também é muito fresco. É muito bom. Só Deus trabalha na nossa vida. Nossos corações devem ser conduzidos por Deus. Se nós não formos conduzidos por Deus, nosso coração facilmente vai para as concupiscências da carne, para os desejos da carne, e vocês corrompem, caem no pecado. Neemias, com aquela saudade da cidade de Jerusalém, tinha aquele desejo, aquele anseio pela cidade, pelo templo de Jerusalém. Se louvava a Deus, se arrependeu perante Deus, orou perante Deus. Mas Deus, de uma forma incrível, fez dele como um governador. E muitas pessoas foram contra, porém, pela graça de Deus, ele teve vitória. E novamente, ele reergueu os muros de Jerusalém. Ele sim havia ido cativo na Babilônia.
Mas imagina, pessoal, quanta gratidão ele teve no coração depois de tudo isso que passou. Espero que vocês possam orar pela igreja da Ucrânia. Queremos enviar um dinheiro, um auxílio para eles. Aqueles que querem ofertar para a igreja da Ucrânia também podem ofertar. Nós queremos unir esse dinheiro, reunir esse dinheiro para poder utilizar, para ajudá-los. O missionário Yu até hoje tem pregado o evangelho lá. E centenas de cristãos se reúnem e estão pregando o evangelho juntos ali. A família do missionário Yu já saiu da Ucrânia. Alguns outros familiares, outros irmãos, devido à guerra, estão indo para outras cidades. Eu espero que vocês possam orar para que a guerra termine o mais rápido possível. E os nossos irmãos, por ter a nós aqui orando, podem ter vitória sobre essa guerra. Que todos possam ter fé. Espero que vocês possam orar para que eles possam experimentar a ajuda de Deus. Não é todos os momentos, sempre que nós podemos estar alegres aqui, prestando culto, testemunhando. Mas existem momentos de tribulação, que não podemos prestar o culto, que não podemos ver os irmãos. Espero que novamente eles possam voltar com alegria e paz no coração, louvar ao Senhor. Que possam utilizar todos os seus corações para Jesus Cristo, para o Evangelho. E que todo mundo possa voltar para o Evangelho. Que os nossos missionários que estão no exterior possam fazer muitos trabalhos. E muitos pastores têm visitado muito o exterior. Eu também agora tenho que voltar e ir para o exterior. Talvez fui convidado por Israel, e por uma semana estarei ali pregando a palavra. Depois estarei indo para a África, ali no continente africano, encontrando com muitos presidentes, muitas pessoas assim, de alto cargo ali do país, pregando o evangelho para eles. Só assim como Neemias, estando na Babilônia, tinha saudade de Jerusalém. Nós, dentro da igreja de Deus, vamos orar pelos outros, para que a nossa igreja não seja tomada por muito tempo. Não somente o prédio, mas que a nossa fé seja firme e que possamos pregar esse verdadeiro evangelho no nosso país. Espero que esse evangelho possa se propagar por todo o mundo. É necessária a oração de todos vocês. Sabe, o amor de Deus. Espero que possa transbordar os seus corações. Espero que vocês sejam Neemias das épocas atuais. Eu termino a pregação aqui. Muito obrigado.